Bom dia, bom dia. Nós estamos hoje no dia 35 de 50 da nossa devocional e hoje a gente vai falar sobre o selo do Espírito. E o texto básico que a gente vai usar é Efésios 1, 13 e 14. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, que é a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. Esse pagamento divino foi a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Olha que maravilhoso. O selo do Espírito é o sinal que nós recebemos hoje de tudo aquilo que está por vir. Você vê que é toda uma linha de raciocínio mesmo, né, gente? A gente já falou sobre o selo, o Espírito como uma garantia, como o Espírito como essa marca de Deus em nós, como o Espírito fala conosco e agora como o Espírito como selo. Então vamos lembrar e raciocinar o que é selo, porque hoje em dia a gente não manda mais carta. Mas não só o que é selo para os nossos tempos, mas o que seria um selo para a época de Paulo, quando ele escreveu essa carta para os Efésios. Selo, ele era feito com cera, né? E ele era usado com um anel, por exemplo, não sei se estivesse falando de um rei. O rei ia ter o seu anel selo, que era uma espécie de assinatura naquela época. As pessoas não tinham o hábito de assinar o nome, sei lá. Eles faziam o quê? Essa chancela, derretiam a cera e grudavam aquela cera ali com a imagem do anel na cera. E aí você comprovava que você estava escrevendo aquela carta, ou que o rei estava dando aquele decreto. Era assinatura, era a chancela da pessoa que estava emitindo aquelas palavras, aquela orientação e tal, conteúdo da carta. E o selo era aquilo na época de Paulo. E selo, se a gente para pensar, o selo marcava, o selo trazia uma imagem, porque, né? Ele trazia, por exemplo, se a gente falar da imagem do anel do rei, ele trazia, sei lá, o brasão do reino, a bandeira, o equivalente à bandeira do reino naquela época. E a chancela, a comprovação de que aquilo trazia autoridade, comprovando a identidade daquele que trouxe a marca. Então, o selo do Espírito Santo, ele traz tudo isso em nós. Ele nos marca e mostra de quem nós somos. Ele nos reveste de autoridade por exemplo, se aquela carta que o rei emitisse mandasse pagar a dívida de alguém, mandasse prender alguém, quem tivesse com aquela carta na mão estava munido da autoridade concedida por quem assinou a carta, por quem selou a carta. Então o selo do Espírito comprova a quem pertencemos. O selo do Espírito nos mune de autoridade. Quando nós usamos o nome de Jesus, né? O selo do Espírito, inclusive, mostra tudo isso em nós. E esses dias eu vim me perguntar quando eu notei o selo do Espírito em mim. Porque às vezes as pessoas de fora, as pessoas que têm contato conosco, que conversam conosco, elas percebem antes mesmo que a gente, né? E eu comecei a pensar, quando que eu tive noção do selo do Espírito Santo em mim? Quando eu comecei a perceber a forma que o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo, ele fala conosco da maneira que vai ser mais fácil para o nosso entendimento.
E depois ele começa a ter esse padrão, porque ele conhece a gente, né? Nem se fala o quanto e nem desde quando. Mas ele... E aí a gente já começa a perceber um padrão. Começa a perceber um padrão. Puxa, aconteceu isso. Se você começa a falar assim, não, eu preciso perceber a forma que o Espírito Santo fala comigo. E você começa a se observar a si mesmo, observar você diante das circunstâncias, observar os pensamentos que surgem em você. Porque primeiro o Espírito Santo fala com o seu espírito. E aí o seu espírito fala com a sua mente. E isso aparece em você em forma de pensamento. O pensamento, ele lembra uma voz na nossa cabeça. E nesse caso, a voz de nós mesmos. Se Deus quiser, só uma voz. E o que acontece? Eu comecei a perceber esse padrão do Espírito Santo falando comigo. Eu sou uma pessoa... E eu olhava... Teve uma vez que eu, lendo a Bíblia, eu cheguei à passagem de quando Davi, ele volta da batalha e a família dele tinha sido sequestrada, a família dele estava junto com os inimigos, e ele chega com o exército dele, encontram a cidade que eles moravam desolada e ninguém na cidade, todas as mulheres e crianças tinham sido raptados, porque quem era homem e em idade militar estava com ele na guerra. E a Bíblia diz que eles choram. E Davi fica extremamente desanimado. Extremamente desanimado. E os homens, eles chegam a querer começar a se movimentar para matar Davi, para punir Davi por aquilo que estava acontecendo, porque afinal ele era o chefe. O chefe leva a culpa, sempre. E aí, Davi faz o quê? Ele queria saber o que fazer. E ele pede a estola sacerdotal, eu ia ler, a estola sacerdotal, para conversar com Deus e saber o que fazer. E aí ele pergunta para Deus, Deus, eu tenho que correr atrás dessas pessoas? Eu vou ganhar? Aí Deus responde, sim. E ele faz uma sequência de perguntas para Deus para saber o que fazer. Aquilo bateu no meu coração de um jeito que eu falei assim, Deus, eu quero isso. Eu quero falar com o Espírito Santo, o Espírito Santo me dizer exatamente o que fazer. Eu quero essa relação. Não como é que fala? Não é que o Espírito Santo não queria conversar assim comigo, mas foi por meio daquela palavra que o Espírito Santo colocou em mim o desejo de ter um relacionamento como aquele de Davi com o Espírito Santo. Era isso que eu queria. E aí eu comecei a procurar uma série de mensagens para eu aprender, cursos, para eu aprender como ouvir o Espírito Santo, né? Então eu peguei mensagens, como o Espírito Santo fala, como ser guiado pelo Espírito Santo, formas que o Espírito Santo fala, dons do Espírito Santo. E eu fui estudando isso, eu fiquei focada nesse assunto, juro pra vocês, gente, por volta de um ano. Um ano eu fiquei cercada disso. E aí eu buscando palavras, buscando cursos, foi muito, muito, muito legal, muito interessante. E eu percebi o padrão. O padrão, porque se você tá tendo lições com pessoas sérias, o Espírito Santo é um só. E ele sempre vai trazer as mesmas respostas. E aí eu descobri o padrão. E fui aprendendo, né? Então, por exemplo, que padrão é esse, né, que eu descobri? Primeiro, Deus fala por meio da Bíblia. Essa é a forma principal, primordial, top one de que Deus fala. Aí eu percebi, se Deus, todos começavam as mensagens com esse tópico. Todos os cursos que eu procurei começavam com esse tópico. Então eu falei, pronto. Aí eu falei assim, me agarrei, falei assim, é a Bíblia. Então se Deus fala pela Bíblia, foi isso que eu mais me agarrei. Porque
Porque é uma forma que... Pensa, você não tem muito como se confundir. A Bíblia é o que está escrito. Se você ler o contexto de tudo que está escrito, você não tem como aplicar um versículo no contexto errado. E aí, eu me apeguei a isso e comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Bíblia, o tempo inteiro. O tempo inteiro, todos os dias, o máximo que eu conseguia. E fui lendo. E leitura corrida. Tanto é que, assim, o meu devocional, geralmente, ele não é feito por meio de um livro. O meu devocional é Bíblia. É todos os dias ler a Bíblia. E aí, como isso foi algo que dentro de mim teve esse impacto, não, é a Bíblia, por meio da Bíblia que Deus fala, é por meio da Bíblia que eu vou confundir menos se é Deus ou não falando, porque, né, a gente sabe que se está falando na Bíblia é Deus falando. Aí, eu percebi que eu conversando com pessoas, eu pensando em situações, eu pensando e querendo, sabe, às vezes antes de decisões, eu decido isso, decido aquilo, faço isso, faço aquilo. Versículos da Bíblia vinham para minha memória. Eles vinham e eu percebia, alguma situação, ou às vezes se eu estivesse triste, às vezes se eu estivesse alegre, às vezes se eu precisasse pensando numa situação com meus filhos, com meu marido, vinha um versículo. Aí eu comecei a perceber que muitas vezes vinha um versículo. Aí eu penso o seguinte, quem vai me lembrar de um versículo bíblico? Qual a probabilidade? Deus. Então eu percebi esse padrão em mim, que Deus usa trechos de versículo bíblico, vinham na minha memória. Às vezes eu não sabia onde ele estava, e às vezes eu não lembrava o versículo inteiro, mas às vezes por 2 ou 3 palavras eu percebi que aquele era um versículo. Aí eu ia na Bíblia online, lá e colocava e achava o versículo e lia. Muitas vezes lia um pouquinho antes, lia um pouquinho depois, via se estava aplicando aquele contexto e pronto. Então foi assim que eu percebi esse padrão em mim. Foi assim que eu percebi o selo do Espírito em mim. E aí eu comecei a ficar confortável e começar a confiar cada vez mais em fazer e ser direcionada por aquele versículo que vinha à minha memória quando eu precisava. Eu fui pegando confiança em mim mesma. Porque confiança no Espírito Santo a gente sempre tem. O que a gente põe em dúvida, em xeque, somos nós. Será que eu ouvi certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Você não põe em xeque Deus. Nunca põe. A gente sabe que Ele é perfeito. Então, a gente só fica inseguro sobre nós mesmos. E eu comecei a ficar segura. E isso, cada passinho que você dá nesse sentido, você começa a criar confiança. Esse final de semana eu estava conversando sobre esse assunto com amigas minhas. E cada uma, eu perguntei isso para elas também. Eu fiz esse devocional com elas também. E aí eu perguntei para elas. Cada uma foi respondendo como elas foram percebendo o padrão do Espírito Santo com elas. Uma falou o seguinte, uma é adoradora, uma toca piano, né? E aí eu falei assim, eu percebi enquanto eu adorava. O Espírito Santo falando comigo enquanto eu tocava, enquanto eu ministrava na igreja, enquanto eu estava adorando Deus em casa. Ou seja, a música é a forma pela qual ela tem mais facilidade para ouvir a voz de Deus. E assim, não tem padrão de pessoa para pessoa. Nós somos únicos, Deus nos fez únicos. Deus nos fez com a impressão digital cada um. E é assim que Ele vai falar conosco. Ele não vai usar um padrão e falar vocês que se virem para entender. Deus é generoso. O Espírito Santo é generoso. E Ele vai falar conosco da forma que a gente entende melhor. Não é maravilhoso? Descobrir o selo do Espírito Santo em nós. Então, esse é um convite que eu faço para vocês. A pensarem a forma que o Espírito Santo fala comigo.
como eu percebi o selo do Espírito Santo em mim. Às vezes você não tinha ainda parado para pensar nisso. E eu acredito que Deus vai trazer uma palavra grande para o teu coração. Uma palavra reveladora, uma revelação maravilhosa para você. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer pelo Espírito Santo. Que companhia preciosa, que companhia preciosa. Muito obrigada por ele ser essa pessoa que dentro de nós fala conosco, conversa conosco, que tem essa relação tão gostosa, amistosa, próxima, íntima conosco. Quero agradecer por esse consolador maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Pai, ajuda-nos a descobrir o selo do Espírito Santo em nós, a maneira que ele se comunica conosco, a maneira em que ele interage conosco, para que cada vez mais nós tenhamos confiança naquilo que ele fala para nós, a confiança em nós mesmos. Ajude a estabelecer isso, Pai, a confiança em nós mesmos, para que esse relacionamento com o Espírito Santo evolua e se aprofunde cada vez mais e constantemente. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.